Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Silo, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Meus amados, eu gostaria de ministrar ao meu e ao seu coração sobre o seguinte tema: mães como Ana. E a história de Ana, nós podemos tirar muitos exemplos para as nossas vidas, não só para as mães, mas para os pais e também para os filhos, porque Ana, ela nos dá um exemplo sensacional. O nome Ana significa cheia de graça. E Ana, ela tinha a graça do Senhor com ela, sobre a vida dela. E eu acho magnífico a vida de Ana, porque quando nós atentamos para a sua vida e para o seu exemplo de oração, a oração de Ana é tida como uma oração modelo, uma oração especial, uma oração referência, igual à oração de Salomão, que também é tido como uma oração modelo, uma oração de referência, e também mais adiante, e muito melhor ainda, a oração de Jesus, o Pai Nosso, que é uma oração modelo, uma oração referência para nós orarmos, tendo embutido em nossas orações algumas coisas dos quais esses homens e mulheres de Deus, ou o próprio Deus, orou. É interessante quando olhamos para o lar de Ana, dizemos e pensamos, esse lar era um lar um pouco atribulado, porque era um lar dividido. Elcana, marido de Ana, tinha 2 mulheres, Ana e Penina. E havia uma divisão naquele lar, porque Ana era a mulher amada, porém, o seu marido, Elcana, tinha uma outra mulher. A história da tradição da igreja diz que, quando Elcana casou com Ana, ela não podia ter filhos, e de fato, ela não podia ter. E aí ele arruma uma outra mulher para que a sua geração possa avançar e crescer. Isso não estava nos projetos de Deus, isso não estava na vontade de Deus, isso era expresso por um costume daquele povo, costume esse errado e contraditório. E aquele lá vivia uma divisão, porque Penina, ela magoava Ana. Penina, ela humilhava Ana pelo fato de Ana não poder ter filhos.
e ela provocava Ana, e o texto bíblico fala disso. Então ali é um lar dividido. Mas apesar de ser um lar dividido, Ana vivia em um lar que adorava ao Senhor, que adorava a Deus, e de ano em ano eles iam até Siló, e lá oferecia sacrifício. O marido de Ana, ele era um levita, e de tempo em tempo ele ia ao templo prestar serviço, e prestava serviço aonde Deus o colocou também. Mas a sua família ia adorar a Deus, e eles iam adorar em família, mesmo dividida, mesmo com as tribulações e as adversidades que tinha aquela família, eles iam adorar a Deus, eles prestavam culto a Deus, eles prestavam sacrifícios de adoração. Mas algo na vida de Ana, ainda nessa introdução, nos chama muito a nossa atenção, o quanto Ana foi controlada por Deus. A Penina, sua rival, ela humilhava e provocava Ana, como eu tinha falado, porém Ana não revidava. Ana não brigava. Ana não afrontava ela. Ana não discutia com Penina. A única coisa que Ana fazia era ficar triste, e o seu marido, querendo consolá-la, não sabia como consolar, e sabia que a sua tristeza vinha de duas linhas, uma da provocação de Penina e outra porque ela não tinha filhos. E ele dizia assim: eu não valho mais do que 10 filhos? Eu sou melhor do que filhos. E ele dava a porção dobrada a ela sempre que ela ia adorar o Senhor, para demonstrar o seu amor. Mas essa mulher era uma mulher centrada e controlada por Deus. Ela era uma mulher que não revidava. E meus irmãos, quanto precisamos de pessoas controladas por Deus. Pessoas que aprendem a não revidar o mal com o mal. Segundo o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nós devemos aprender a revidar o mal com o bem. Ela era alguém assim, controlada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Ana não era um agente de contenda e de briga no seu lar. Era alguém que demonstrava a sensatez de Deus e o controle do Espírito Santo sobre sua vida. É interessante que quando lemos o texto, vemos que a sua angústia, ela expressa tão somente a Deus. E quando você lê o texto do verso 9 e 10, você vê que ela vai até o Senhor e ela abre o seu coração, ela se derrama diante de Deus, ela chora, ela expressa a sua dor a Deus. E muitas vezes, amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo não tem tido esse senso. Muitas vezes, mães não têm se quebrantado, não têm dobrado os seus joelhos diante de Deus, abrindo o seu coração e expressando a Deus a sua angústia, a sua dor e o seu sofrimento. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve aprender, a exemplo de Ana, deve aprender a orar ao Senhor. E a oração de Ana é uma oração maravilhosa, porque a oração de Ana é uma oração onde há quebrantamento, há choro, e muito choro. Ela se derrama diante de Deus. A oração de Ana é uma oração silenciosa. Possivelmente, ela entendia ou tinha um entendimento do que iria expressar os Salmos 91. Do laço do passarinheiro. E ela fazia essa oração em silêncio. A oração de Ana era uma oração assertiva e direcionada ao que ela queria. Ela queria um filho varão, não um filho comum.
não uma filha, não qualquer filho. Ela queria um filho homem. Ana ora com direção e ela sabe o que ela está, o que ela deseja, o que ela pede, mas ela ora de forma direcionada. Eu quero assim. Coloca diante de Deus, expõe diante de Deus o que ela deseja, e ela chora, e chora muito. Precisamos aprender a orar de forma concreta, dizendo a Deus exatamente o que queremos. Senhor, quero que o Senhor abençoe. De que forma? De que forma quer que o Senhor abençoe? Senhor, eu gostaria que o Senhor abençoasse assim. Então Ana nos ensina a orar, se quebrantando diante de Deus, abrindo o seu coração, chorando, mas ela nos ensina a orar de forma assertiva, dizendo a Deus exatamente o que ela quer, o que ela necessita. Eu quero chamar a sua atenção que, em nome de Jesus, mães como Ana são mães submissas a Deus. Quando você lê o verso 11, só no verso 11, 2 vezes, e em todo o texto 5 vezes, ela se coloca como serva de Deus, ela se coloca como serva do Senhor, para que Deus olhe a aflição de tua serva, e não esqueças de tua serva. Ela é alguém, meus amados irmãos, que entende que ela é submissa a Deus, à autoridade de Deus, e ela é serva de Deus. Você, mãe, individual, e você, mães, no total, mas você, mãe, tem sido submissa à vontade de Deus? Você, mãe, tem sido serva de Deus? Você, mãe, tem servido a Deus com todo o seu coração? Você, mãe, tem entendido que a vida com Deus, a vida de submissão à vontade de Deus, requer sacrifícios que glorifiquem a Deus com os seus atos de serviço? Você, mãe, tem ensinado os seus filhos ou filho a servir a Deus a partir do seu testemunho? Saiba, mães, que seus filhos te observam, que eles aprendem com os seus atos, com a sua forma de viver. Eles aprendem se vocês são submissas ou não a Deus. E quem é submisso a Deus aprende a dizer: sou tua serva, Senhor, faz em mim a tua vontade, e obedece à vontade de Deus, os princípios de Deus. Obedece o que Deus deseja. Meus amados, precisamos de mulheres e mães que sejam servas submissas ao Senhor, assim como Ana foi, e ela se colocava como tal, como serva de Deus. Mas uma qualidade incrível de Ana é que ela consagrou seu filho ao Senhor por toda a vida, não um momento, não alguns instantes, não uma oração de alguém estar com desespero e o filho está doente e diz: Senhor, eu consagro a ti. Ela nem filho tinha, mas na sua oração ela diz a Deus: Senhor, se o Senhor me dá, eu te darei por todos os dias da sua vida. Irmãos, ela ora sem ter um filho e promete a Deus dar a Deus o filho dela durante todos os dias da sua vida. Sabe com quantos anos Ana deu Samuel ao Senhor? No sentido literal de levar ao templo, 3 anos. Ele tinha 3 anos. Você quer me dar uma criança aí de 3 anos? Mas você não pode ir lá em casa ver essa criança, porque ela ia de ano em ano. De ano em ano ver essa criança.
E quando ela ia, ela levava uma roupa sacerdotal. O menino era 3 anos, um sacerdotezinho, de estola sacerdotal. Com 4, e ela ia levando, uma vez por ano. Você dá o seu filho a alguém, para dizer assim, vou levar para o seminário. Com 3 anos, só te entrego, nunca mais. E você pode ver uma vez por ano. Fazia isso com o Danielzinho? É duro, né? É duro. E com o Davi, que é maiorzinho? Ou com outros e outras aí. Ela fez isso. E Ana amava o seu filho. Imagine, Ana está dizendo, Senhor, eu quero um filho, mas eu não quero um filho para o meu bem ou o meu prazer. Eu quero um filho para glorificar o Senhor. Eu quero um filho para exaltar o seu nome. Eu quero um filho para te servir todos os dias da vida. E a consagração dela foi uma consagração extraordinária. Ela fez dele, além de sacerdote, nazireu. Nunca irá passar navalha sobre a sua cabeça. E o nazireu não podia tomar bebidas fortes e outras coisas. Ela fez assim. E aí também antes dela, teve uma outra, que Sansão foi feito nazireu. E depois, muito tempo depois, João Batista também era nazireu. Consagração total a Deus. Não podia se misturar com pecado ou com nada pecaminoso. Irmãos, é uma mãe que entende que os seus filhos não são seus, são de Deus e devem ser consagrados a Deus completamente. E os seus filhos vivem para a glória de Deus. Enquanto você tem domínio sobre ele, está sob o seu cuidado, mas é de Deus. Um dia tem de ser lançado e tem de glorificar a Deus desde a sua infância. Algumas pessoas ficam abismadas, porque a igreja presbiteriana batiza a criança. Por que não fica abismado com Ana? O filho de Ana pediu para ser nazireu e sacerdote. Ela consagrou e disse, ele vai ser. Ela que tomou a posição, ela que tomou a decisão. E é interessante porque o marido não tomou essa decisão. Foi uma decisão de uma mãe que orava a Deus e que queria tão somente consagrar a Deus com um filho, glorificando ao Senhor. Eu acho bonito a prática de quem traz uma criança e diz assim, pastor, vamos orar. Apresentar, o nome é apresentar diante do Senhor, né? Mas não é a ideia de consagrar. É a ideia de pedir a bênção de Deus. Senhor, olha aqui meu filho, o Senhor abençoe, está na mão de um sacerdote, que a tua graça venha ser sobre ele. A ideia de apresentar é essa. A ideia do batismo já é diferente. É uma ideia de consagração. Ele faz parte da aliança, da mesma que eu faço. Ele vai ter de aprender a glorificar a Deus como eu faço. Vai ter de aprender a viver para com o Senhor, servir ao Senhor como eu faço. Ele vai servir melhor que eu. Vai servir todos os dias da sua vida. E vai servir na casa do Senhor. Meus irmãos, quem foi esse filho consagrado? Ele foi juiz de Israel. Ele foi sacerdote e ele foi profeta. Ele teve um tríplice ministério abençoado que partiu de uma resposta de oração de uma mãe que orou. Deus, eu quero um filho. E se o Senhor me dá, eu te darei todos os dias da tua vida. Você tem consagrado seu filho ao Senhor? Seja a resposta de oração ou não, você tem consagrado ao Senhor? Seja sem você querer, ia nasceu, aconteceu, mas você tem consagrado ao Senhor? Você precisa consagrar ao Senhor. Você precisa aprender a ensinar, e eu estou direcionando a responsabilidade hoje para você, mãe.
mas para todos nós. Mas você precisa ensinar que o seu filho pertence ao Senhor todos os dias da sua vida. E se Deus te dá, é glória a Deus. E quando Deus tirar, glória a Deus também. Porque ele pertence a Deus. Não é seu. Não é seu. Precisamos de mães cheias de fé. Que tenham a fé das coisas que não se vê, mas se espera. Ana, cheia de fé, quando você lê o verso 19, nesse diálogo, antes de tudo, há um diálogo com o profeta, e o profeta diz assim, ó, que o Senhor te conceda o seu desejo, o que você pede. Ela vai para casa, ela come, ela vai para o seu marido, ela namora com o seu marido, e ela louva a Deus, verso 17, 19 e 20. Ela louva a Deus, meus irmãos, ela está louvando pelo que não recebeu ainda. Ela está adorando a Deus pelo que não se consumou ainda. Ela está adorando pelo que ela não viu com os seus próprios olhos, mas viu pela fé. Está adorando a Deus por algo que não viu com os seus olhos, mas adora pela fé. Ela adora o Senhor. Ela acredita que Deus irá transformar, que Deus irá fazer um milagre, que Deus vai agir com seu poder e graça. Irmãos, precisamos de mães que acreditem no sobrenatural, mesmo que o seu filho esteja distante, mesmo que o seu filho esteja em caminhos errados. Creia que Deus é poderoso para transformar, para mudar, para restaurar, para redimir, para renovar, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Essa mulher tinha fé, e ela agradece a Deus, ela louva a Deus, sem receber, porque já sabia que Deus ia fazer. Isso é fé. A fé é firme certeza das coisas que não se veem, segundo Hebreus mais 11, mais convicção das coisas que se esperam. Sabe, irmãos, precisamos de mães que sejam exemplo de fé. Tudo está dando errado, mas ela acredita no poder de Deus, na ação de Deus, no milagre de Deus, no impossível. E Deus faz porque Ele é Deus cheio de graça. Mas precisamos de mães, segundo o texto, que cumprem os votos, ou o voto. Irmãos, ela fez um voto a Deus, que quando o menino nascesse, ela daria ao Senhor todos os dias da sua vida. Quando o menino desmamou e começou a andar, aos seus 1 ano e pouco, depois dos 2 anos, e aprendeu a se virar, ela disse, agora vai. 3 anos o menino é levado à casa do Senhor. Ela cumpriu o voto ao Senhor. O que eu votei, eu pagarei. Alguém um dia me perguntou, pastor, voto é barganha ou pode fazer? Eu disse, tudo que é bíblico, pode fazer. Mas não é barganha. Voto é quando você promete a Deus e diz, Senhor, se o Senhor me dá, eu vou te dar. E cumpre. É obediente. Essa mãe é uma mãe obediente que ela cumpre o que ela promete a Deus. Mas se você vota e não cumpre, é melhor que não vote. Mas se você quiser, você pode fazer votos, quantos você queira, mas tenha a sensibilidade de cumprir. Diante dessas verdades, irmãos, você talvez está pensando, como eu posso ser uma mãe como essa? Como eu posso ser uma mãe que abre o coração diante de Deus? Uma mãe que abre mão do seu maior sonho, que se sacrifica dando o seu filho a Deus, para que ele glorifique a Deus? Como eu posso ser uma mãe que ora como Ana orou e se quebranta diante do Senhor?
Como eu posso ser uma mãe que não traz brigas em casa? Como eu posso ser uma mãe? Como eu posso ser uma mãe que cumpre os votos a Deus, que é cheia de fé? Como eu posso ser uma mãe que acredita no sobrenatural de Deus? Tudo isso só é possível em Jesus Cristo. Tudo isso só é possível em Cristo Jesus. E talvez você pense, mas Ana viveu em um outro período. Todos os homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento, elas olhavam com olhos da fé para o que Cristo iria fazer na cruz. Todos nós, homens e mulheres de Deus, olhamos para o passado, para o que Ele fez, e acreditamos e sabemos que nele é possível. Nele é possível você ser uma mãe abençoada, que consagra os seus filhos, que entende que os seus filhos não são seus, mas que Deus te deu, porque você é alguém precioso, preciosa para Deus. Deus te confiou para que você pudesse educar os seus filhos no caminho do Senhor e para a glória de Deus. É possível ter uma família abençoada, é possível ter filhos, instrumentos na mão de Deus. É possível em Jesus Cristo. E talvez você não conhece a Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo, o aceitá-lo como Senhor e suficiente Salvador da sua história. E fazendo isso, é possível ser uma mãe exemplo. Sem Ele não há nenhuma possibilidade. Sem Ele não há possibilidade de entregarmos os nossos filhos a Ele, saber que é dele. Sem Ele não há possibilidade de abrir mão e se sacrificar de uma criança. Sem Ele só há possibilidade de apresentar os nossos filhos, mas não de consagrá-los. Sem Ele não há como ter fé. Sem Ele não há como ter esperança. Sem Ele não há como ter uma perspectiva. Você, mãe, precisa ser uma mãe como Ana, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém?